Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, só estaremos seguros se estivermos na verdade. A segurança na verdade, e não uma verdade humana, mas uma verdade de Cristo. Amém? O que mais o mundo carece é de Deus. Por que existe tantas guerras, por que tantas inimizades, por que tantos lares sendo bombardeados, destruídos? Exatamente por pessoas não desejar viver a verdade de Deus em sua vida. As pessoas são envolvidas através dos seus sentimentos, das suas emoções, onde a palavra de Deus fala que os filhos de Deus eles devem ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não devemos deixar que as emoções, os sentimentos humanos venham nos governar, porque muitos deles são contraditórios àquilo que Deus ele diz ao nosso respeito. E nós precisamos estabelecer e viver nessa verdade, porque nessa verdade estaremos o quê? Seguro. Eu quero convidar você, antes de tudo, fechar teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo de comunhão, de adoração e de aprendizado, Senhor. Estamos aqui para cultuar um Deus soberano, um Deus que é Pai, um Deus de amor, um Deus que se interessa por cada um de nós. Por aquilo que nós vivemos ou passamos, o Senhor tem uma palavra de sabedoria para liberar sobre cada um de nós. E o nosso coração anseia por mais de Ti, pela Tua presença, por essa sabedoria que procede do alto dos céus. Que o Senhor possa se revelar a cada um. Tu conheces o deitar e levantar, Tu conheces as nossas limitações, Tu conheces os nossos anseios, Tu conheces, Senhor, a nossa vida como ninguém. Senhor, então libera o rema de Deus nessa noite. Libera palavras que possam trazer cura, libertação, crescimento. Pai, que possamos viver a Tua verdade em nossa vida. Porque aprendemos nesse momento aqui, vamos aprender, que nela estaremos seguros. E esse é o desejo do nosso coração. E por isso nós oramos, pedindo o Espírito de revelação, palavra de conhecimento e sabedoria, que só possa cumprir essa palavra na vida de todos nós. No nome de Jesus, e todos quanto creem, digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Bom, gente, temos aprendido através da palavra de Deus que a verdade, ela tem um nome. O próprio Senhor Jesus, ele cita em João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele tem uma vida citada em João capítulo 10, que é uma vida abundante, uma vida acima da média, uma vida que está acima da mediocridade. Deus tem essa vida para os seus filhos. Porém, para mim viver essa vida que Deus ele deseja proporcionar a todos nós, eu preciso, antes de tudo, estar nesse caminho. Eu preciso estar estabelecido sobre essa verdade que é Cristo, é uma pessoa, para que eu possa viver essa vida abundante que Deus ele tem separado para mim como para você. Então, queridos, não existe meia verdade, não existe duas verdades, porque verdade, para ser verdade, ela precisa ser o quê? Absoluta. E quando nós estamos nessa verdade, que tem o nome Jesus, que é a própria revelação de Deus, a sua palavra, quando nós decidimos nos posicionar sobre essa verdade, ela nos manterá em segurança. Eu costumo dizer, como digo no seminário, que a palavra de Deus, ela funciona como placas sinalizadoras. É como você estivesse numa estrada, nessa trajetória em caminho aos céus, Deus ele sinaliza o nosso caminho. E essa sinalização é exatamente para nos trazer proteção, como também o quê? Segurança. Quando você faz a sua viagem, você pega uma estrada, você vai encontrar muitas placas dizendo, cuidado, pare, né? Existe o sinal que te comunica atenção nesse momento, prossiga. Existe momento que as placas vão dizer, você precisa reduzir a sua velocidade. Existe placas que vão dizer, olha, você precisa pegar o retorno para você alcançar o seu destino. Então, querido, nós precisamos estar apercebido essas placas, aonde a palavra de Deus ela contém exatamente com o intuito para me proteger,
para me trazer segurança em meus caminhos. O Pai, a sua forma de amar é exatamente a cuidar de nós. E quando nós decidimos estar estabelecido nessa verdade, você estará no lugar seguro. Então, querido, é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Então, o Senhor Jesus, ele cita agora em João capítulo 15, vamos aqui colocar na Corrigida Fiel, no versículo 5. Evangelho de João 15, versículo 5, diz o seguinte: Jesus, ele diz: eu sou a videira. Ele aponta para ele mesmo. Vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Você pode dizer comigo novamente? Jesus, ele disse: sem mim, nada. Pastor, o que é a palavra no grego nada? É nada. Nada podereis o quê? Fazer. O nosso grande problema é que nós queremos fazer tudo sem Ele. Ou nada com Ele. Nós precisamos entender que Ele diz: sem mim, nada podereis fazer. Mas quando essa verdade, palavra, Cristo, está em mim e eu nele, a Bíblia fala que aquele que se ajunta com o Senhor se torna o quê? Um só. E quem poderá contra o próprio Deus? Ninguém. Então eu preciso ter esse entendimento, para que eu possa ter uma vida cristã com excelência, para que eu possa triunfar sobre o meu inimigo, adversário, que tenta me mover nesse lugar onde Deus desejou me estabelecer, da verdade de Cristo Jesus. Nela Ele me mantém seguro, nela Ele me mantém o quê? Protegido. Eu preciso estar sobre essa verdade. Então, querido, o próprio Billy Graham fala algo muito tremendo. A gente está vendo tantas coisas. Eu lembrei dessa frase que certa vez ele disse. Ele fala, ele pegou a Bíblia e começou a falar para os irmãos dizendo o seguinte: queridos, fique tranquilo, eu li toda a história e o final diz que vai dar tudo certo, quando eu me mantenho sobre essa verdade que é Jesus Cristo. Então, gente, em alguns momentos em nossa vida, em alguns momentos, nossas emoções e os nossos sentimentos, a nossa lógica humana vai se colidir com a palavra de Deus. Porque muitas vezes os nossos sentimentos e emoções são contraditórios àquilo que Deus ele tem para nós. Em meio a nossas batalhas espirituais, aqui a nossa irmã Gerlane, ela acabou de louvar, que nós devemos confiar no Senhor, né? Confiar em Deus, querido, quando as coisas estão indo muito bem, é simples. Mas confiar em Deus, quando você está no meio do olho do furacão, você reconhecer que Ele precisa ser o centro, exatamente naquele tempo de aflição, é diferente. É saber que independente daquilo que estou vivendo ou passando, eu não posso permitir que as minhas emoções, a minha lógica humana, meus impulsos, possam estar sobre a palavra de Deus. Eu preciso que a minha alma, ela possa estar debaixo da preeminência do Espírito Santo, da palavra, para que eu possa viver como Cristo disse, que por meio dele, eu sou mais do que um vencedor. Eu não preciso lutar para mim ser mais do que um vencedor, porque a Bíblia me diz que eu já sou. Mas eu preciso lutar, tudo aquilo que se levanta, em minha mente, em minhas emoções e sentimentos, para que tentam me impedir de viver como mais do que um vencedor. O inimigo, ele se utiliza das suas estratagemas, da sua falácia, ele é sofismático, ele é um marqueteiro, exatamente para nos roubar desse lugar que se chama verdade, Cristo. Porque nesse lugar eu estou seguro. Então Jesus, ele fala, olha, sem mim, nada podereis fazer. Mas se eu estiver em você, filho, e você estiver em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Para a glória de Deus. O meu nome será glorificado, o nome do Pai será exaltado e glorificado para todo sempre. Mas em alguns momentos, querido, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções irão colidir, bater de frente com a palavra. E esse é o momento crucial da nossa vida. Nós vamos declarar e decidir por quem nós estamos sendo governados. Estamos sendo governados pelo Espírito, por Jesus, por essa verdade, ou pelas obras da carne.
inimizade, dissensão, briga, intriga, né? O desafeto, o desamor, tantas coisas que a obra da carne produz. Ou eu vou gerar aquilo que vai gerar vida e paz ao meu homem interior, que é o fruto do domínio, longanimidade, mansidão, temperança. Eu vou decidir nesse exato momento, onde no tempo da intempérie, da adversidade, dessa batalha espiritual que eu estou vivendo, eu vou me permitir a ser governado por que tipo de governo? Das emoções, do inimigo ou o governo do reino? Aleluia! Fala para o seu irmão, a verdade, ela nos conecta com o céu. A verdade que é Cristo, é a palavra. Quando você se conecta com o céu, você está debaixo de autoridade. E você pode exercer autoridade no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual afetará o teu mundo natural. Tiago me diz que sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu só posso ter autoridade no mundo espiritual sobre o adversário se, antes de tudo, eu me submeto à autoridade máxima da palavra de Deus, quando eu permaneço nessa verdade. Quando me submeto a Ele, Deus me dá autoridade. Não tem como exercer autoridade no mundo espiritual se eu não estiver debaixo de uma autoridade máxima, que é da palavra, da verdade de Cristo Jesus. Quantas pessoas estão perdendo as suas batalhas? Quantas pessoas estão se sucumbindo diante das suas adversidades, porque estão sendo governados pelas emoções, sentimento, a sua lógica, mas não pela verdade de Cristo, mas sim por uma mentira do diabo. Faça do teu jeito. Faça da sua maneira, não espere por Deus. Não acredite que você amando dessa maneira, que você fazendo aquilo que é o correto, as coisas vão acontecer. Não acredite, isso vai demorar muito tempo. É melhor você se utilizar do seu braço de carne, faz aquilo que você tem que fazer, usa o teu poder, usa a tua força, usa a tua raiva, a tua ira. Enquanto Deus fala aqui, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Eu preciso estar neste lugar chamado verdade, porque o nosso Deus, ele fala em Isaías 55, do versículo 8 ao 12, uma passagem que ouvimos muitos, e a pergunta é, temos praticado? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está falando, olha, você tem um caminho, mas eu tenho um estilo novo de vida para você. O seu caminho não é como o meu. Eu tenho um caminho de excelência. Eu tenho um caminho de superior para você. Como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos para vós. Ele continua dizendo, e para que tudo isso? Porque assim como desce a chuva, fazendo aqui uma analogia, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador, ou seja, resultado, o pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ele fala, olha, como os céus, a chuva que desce dos céus e rega a terra, faz brotar semente para produzir o pão, o resultado, o fruto, da mesma forma é a palavra que eu libero sobre vocês. Querido, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Regar a semente que nós carregamos, que é a sua palavra, que vai produzir o fruto para o qual ela foi enviada e vai nos fazer prosperar. E ele continua dizendo algo tremendo, porque com alegria, e o resultado é, porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, os montes outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, porque você está vivendo a palavra de Deus.
Isaías usa aqui uma metáfora dizendo que os montes, as montanhas vão louvar a Deus pela sua atitude, porque você decidiu em viver em alinhamento, em harmonia com o Criador, e a criação louva, bate palmas às árvores, algo impressionante, onde você passa dizendo: esse é o caminho, filho, permaneça na minha verdade, permaneça no meu caminho, e você vai sair com alegria, você terá muita paz, porque eu farei prosperar, porque você está sobre a minha verdade. O que rege a sua vida? As coisas, os sentimentos, as ofensas, as rejeições, o medo, ou é a palavra de Deus? Quantos estão pegando? Então, querido, os pensamentos de Deus são muito mais excelentes do que os nossos. E a palavra de Deus, ele fala aqui, Tiago 3, versículo 13, 18. Fala para o teu irmão: Deus tem uma sabedoria que procede do alto. Fala para ele: vale a pena você confiar. Lá no livro de Salmo 20, Salmo de Davi, ele fala: muitos confiam em carros e cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Não é problema nenhum ele, como rei, ter carros e cavaleiros. Na época se utilizava até no campo das batalhas. Não é problema algum você ter um material bélico, você ter todas as ferramentas. O problema é quando você coloca a sua fé nas coisas e não em Deus. Muitos confiam em muitas coisas, em pessoas, situações, no dinheiro, mas nós, Davi ele fala, povo de Deus, fazemos a menção do nome do Senhor. E Tiago ele vai dizer, capítulo 3, no versículo 13, 3:13, diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e entendido? Deus está perguntando, o Espírito Santo está falando conosco. Quem em nosso meio é sábio e entendido? Aí ele começa a ministrar. Mostre se é sábio pelo quê? O seu bom? As suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amarga inveja, sentimento contencioso, facção, divisão em vosso coração, não vos glorieis e nem mentais contra a o quê? Contra a, e fala assim, ó, não se glorie disso. Eu tenho razão, tem que ser do meu jeito. Quem manda aqui sou eu. Hoje foi falado na aula, Mateus trouxe uma aula muito boa. Ele falando da diferença do chefe, que exerce o poder, diferente da autoridade em amor. As pessoas têm que seguir você por uma inspiração, e não por medo. Aí ele diz, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e o quê? Diabólica. Porque onde há inveja, espírito contencioso, facção, divisão, aí há perturbação e toda a obra perversa. Você vê quando a gente sai da verdade, que a sabedoria também tem o nome, se chama Jesus. Há uma legalidade para perturbação e toda a obra perversa que nós abrimos no mundo espiritual. Quando saímos exatamente desse lugar onde Deus nos propôs para que a nossa vida venha glorificar o nome dele e você venha ser bem sucedido. A Bíblia fala que o nosso Deus, as suas bênçãos não acrescentam dores, e Deus não é Deus de confusão. Então, querido, ele diz, mas a sabedoria que do alto vem a primeira pura, depois o quê? Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem o quê? Hipocrisia. Quando você alimenta pensamentos falsos, porque tudo aquilo que está acima da verdade bíblica são pensamentos mentirosos. Todo pensamento que você alimenta, que está acima da palavra, aprendemos que isso é chamado de idolatria. Você está adorando um pensamento elevado que está acima da verdade bíblica.
Se os sentimentos e emoções que nós sentimos estão sendo contraditórios à minha identidade, quem eu sou em Cristo, você está sendo um idólatra. Exatamente aonde o inimigo quer nos levar, porque é nesse lugar que ele vai prevalecer e vai ter vantagem sobre nós. Ele veio senão para matar e roubar e destruir. Falamos semana passada que ele lança as iscas de Satanás. Mas quem bocanha essa isca somos nós. Aprendemos que a ofensa, escandalon, a palavra grega, que é exatamente o lugar aonde se coloca o alimento na ratoeira ou em outra armadilha, onde o caçador pega ali exatamente a sua armadilha, e o lugar onde ele bota o alimento para pegar presa, exatamente significa escandalon, que na verdade é a ofensa. E quantos têm caído nessa ofensa? As pessoas estão vivendo pelas emoções, pessoas às vezes sofrendo nos seus lares disfunções conjugais, familiares, relacionamento, porque estão abocanhando exatamente a isca que o inimigo deseja que você coma. Então, quando eu penso em algo que é contraditório, aquilo que Deus ele fala, que está fora da verdade, quando eu penso, quando eu falo sobre esse assunto, você está empoderando as trevas. Porque se eu empodero a mentira, consequentemente você está empoderando o mentiroso. Essas coisas que você talvez tenha vivido nessa semana, Deus está nesse negócio. Essa opressão, situações que estão acontecendo dentro do nosso lar, na nossa casa, será que realmente isso é de Deus? A palavra fala que a sua sabedoria vem do alto. Primeiramente é pura, pacífica, moderada, equilibrada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O próprio sermão, não alimente as trevas. Então, querido, a palavra de Deus fala aqui, no final, continua dizendo o 18, ora, o fruto da justiça, semeia como? Na paz. Para quem? Para os que exercitam a paz. Fala para o seu irmão, você tem exercitado a paz? Como é que eu quero viver uma nova história, uma nova vida, fora da verdade? Me diga, como é que eu quero ter um resultado na minha vida, na minha família? Eu quero ver as promessas de Deus se cumprir. Se no momento em que eu devo me posicionar nessa verdade, eu saio fora dela, porque alguém me feriu, me machucou, eu deixei a razão, minha lógica humana, os meus sentimentos, as emoções falarem mais alto. Jeremias capítulo 29, 11, 13 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos virei. Buscar-me-eis e acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Quando decidimos acolher a verdade de Deus, o pensamento de Deus, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Ele fala que tem pensamentos de paz. Pensamentos, aquilo que você deseja. Que aconteça coisa boa. Vocês terão o meu favor quando você estiver nele. Aleluia. Quando eu olho, querido, em nome de Jesus, Hebreus capítulo 4, 12, a gente olha, o autor de Hebreus, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, porque a palavra de Deus, ela é viva. Fala para ela é verdadeira, irmão, ela é viva. Ela é poderosa. Pastor, mas por que não está acontecendo algo diferente na minha vida? Continua o texto. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Irmão, só Deus para saber onde é a divisão da alma e do espírito. Nem a ciência chega lá. O homem é espírito, alma e corpo, mas existe o espírito e a alma. Existe uma divisão, que as escrituras dizem, que é nesse lugar onde a palavra, como espada de 2 gumes, ela penetra e faz a separação daquilo que provém do Espírito para a minha vida, que gera vida e paz, e daquilo que me gera morte, trevas, que é as obras da carne. Essa palavra ela vem num culto,
no seu devocional, numa ministração como essa. A palavra ela vem, ela corta, e você vem, meu Deus, Deus está tratando comigo, e começa a dividir. Filho, aqui é espírito, eu divido, o espírito está aqui você precisa inclinar, isso aqui é da carne. Agora a decisão que nós vamos tomar compete a nós. É uma responsabilidade o quê? Nossa. Ou eu alimento o governo das trevas, ou eu alimento o governo da luz. Só existem dois tipos de governo. E eu tenho que decidir aonde eu devo estar debaixo. Qual o governo que tem prevalecido no meu lar, na minha casa, na minha família, na minha vida? Qual a legalidade? Quem eu estou dando? Qual é o Deus que eu estou servindo? O príncipe deste mundo ou o próprio Deus que gera vida? Existem momentos que diante dos problemas, a nossa alma se agita, irmão. A nossa alma parece que ela se perde, ela perde o controle, os nossos sentimentos se afloram com determinadas situações. Mas Jesus é aquele que acalma a tempestade. O mar bravio, os açoites das águas. Se eu tiver nessa verdade. Aleluia. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, 19, na NVI, quando a sua alma estiver agitada, lembra de uma verdade, que o próprio Senhor lhe faz uma comparação. Hebreus capítulo 6, 19, temos essa esperança, fala, tem uma esperança. Qual o nome dessa esperança? Jesus. Temos essa esperança como âncora da alma. Sua alma está agitada? Está inconstante? Já viu uma embarcação, quando está praticamente ali à deriva, tempestade, não tem a âncora? Um dia cismei de sair com o Mateus para pescar, eu tenho um caiaque, eu botei lá, vamos lá, compramos tudo que tinha direito, esquecemos de comprar âncora, levar âncora. Um vento, meu irmão, aí tu parava assim, ó, estava lá em Praia de Itaipu, remando, chegamos lá, quase 40 minutos para dentro da água, meu irmão está ali, mas a maré estava puxando o vento. Tu botava ali, daqui a pouco, empurrava para o lado. Aí tu remava. Meu irmão, não dá, meu irmão. A nossa alma às vezes está assim. Afligida, agoniada, descontrolada. Mas Jesus é a âncora da sua alma. Existe uma verdade que vai promover firmeza na sua vida. Aleluia, querido. E o nome dele se chama Jesus, a verdade. Uma âncora firme e segura. Como o próprio Salmo 42, na NVI mesmo, verso 5, o salmista declara, por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança, não é no homem, não é na sua habilidade, não é na sua razão, mas em Deus, porque ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Aí a pessoa está agitada, está agoniada, quer bater boca, quer verbalizar, quer gastar energia, meu irmão, está perdendo, e o diabo está ganhando vantagem sobre você, porque ele quer tirar você dessa verdade, aonde Deus vai te honrar, é nesse lugar aonde você vai estar seguro. A intenção do inimigo é exatamente lançar os seus dardos para te contaminar, e por isso a pergunta é nessa noite, aonde está a tua esperança? Porque Jesus ele promoveu o impossível, porque Jesus ele vivia sinais e maravilhas, coisas incríveis, porque em Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos, ou seja, milagres, sinais e maravilhas. E por que tudo isso? Porque Deus era com ele. Jesus ele fala algo, que ele vivia um princípio daquilo que ele ensinou, a parábola da videira. Se eu estou no Pai, o Pai está em mim, meu irmão, Deus será comigo. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo sem Ele. Vai ser no meu mérito, na minha habilidade, na minha força. Vai ser do meu jeito. Jesus operou maravilhas e sinais. E por quê? Porque ele andava na verdade, ele andava na presença, e por isso Deus era com ele. Aleluia. Quantos estão pegando?
Eu tenho uma frase para você que eu estava escrevendo essa mensagem. Essa aqui é do pastor Luiz mesmo, tá? Não existe mudança de realidade se não houver mudança de mentalidade. Não existe mudança de realidade se não houver mudança de mentalidade. Por isso que Jesus ele explicou o princípio da renovação. Paulo cita em Romanos capítulo 12 que nós devemos renovar, não se conforme com o sistema desse mundo, mas devemos o quê? Renovar a nossa mente, para que experimenteis aquilo que é bom, agradável e perfeita, a vontade de Deus. Guarda isso que eu vou te dizer. Mudança de mentalidade, ela muda a sua vida. A mudança de mentalidade muda o ambiente onde você está. A mudança de mentalidade muda o seu casamento. A mudança de mentalidade muda a realidade da sua casa, da sua família. Porque um se levantou para mudar a sua mente, ter e viver a mente de Cristo. Não existe mudança de realidade se eu primeiro não mudar a minha mente. Então a mudança de mentalidade não é um favor que só faço para mim, mas para Cristo na minha volta. Uma mudança de mentalidade pode impactar nações. Mudança de mentalidade muda não somente a sua vida, mas as vidas que você se relaciona. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. A gente sabe, querido, que muitos de nós, pastor, eu estou com fé que minha casa vai mudar, eu estou com muita fé que as coisas lá no TEI que realmente vão acontecer, mas deixa eu te ensinar você a usar uma fé inteligente. A fé, ela não vem da mente, a fé, ela vem do homem interior, do coração, que a Bíblia fala. Romanos capítulo 10, 9 fala que se eu crer com a minha boca, confessar que Cristo é o Senhor de todo o meu homem interior, coração, eu serei o quê? Salvo. Não é com a mente, fala, coração. Mas querido, a minha mente, ela pode cooperar com a minha fé. Eu não posso chegar no lugar certo com uma mentalidade errada. Eu preciso renovar a minha maneira de pensar. A Bíblia me diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo cita isso em Coríntios capítulo 2. Agora não adianta ter a mente se eu não faço uso dessa mente no meio da intempérie, no meio do furacão, no meio da crise. Pastor, é um desafio sim, mas é isso que vai trazer o resultado. É isso que vai trazer a transformação da minha realidade, para que eu possa viver aquilo que é bom, agradável e perfeito, porque essa é a vontade de Deus, para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, para o ministério, para onde eu for. Deus tem aquilo que é bom, agradável e perfeito, mas antes de viver isso, está associado a uma mudança de mentalidade. Eu não posso esperar viver aquilo que é bom, agradável e perfeito, fora dessa mudança de mentalidade, porque está associado exatamente a mudar minha forma de pensar. Qual o problema da humanidade, queridos? Uma maneira errada de pensar. Uma mente independente, uma mente sem o governo de Deus. Por que tantas guerras? Por que tantas maldades, tantas injustiças? Porque são mentes que decidiram andar sem Deus. Pagou, levou. Bateu, levou. É mal com mal. Não tem como o homem ver aquilo que é bom, agradável e perfeito. Mas Jesus, ele fala, não vos conformeis com este mundo. Pega isso aqui. Se você quer viver algo diferente do mundo, muda a sua maneira de pensar. Se você quer viver diferente da sociedade enferma que está vivendo, se a gente quer viver algo diferente que esse mundo caótico está vivendo, eu preciso mudar, renovar a minha mente para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Senão eu vou ser mais um no meio da multidão, dentro da igreja, mas vivendo conforme o mundo. Só existem dois tipos de pessoas, os conformados e aqueles que renovam a sua mente. Não, eu nasci assim, cresci assim. Você não é Gabriela Cravo Canela. Existe um carpinteiro que veio mudar a nossa história. Pau que nasce todo, morre todo, isso é um ditado do mundo, mas não é bíblico. Jesus, ele veio transformar a nossa realidade. Jesus, ele veio transformar o nosso caráter, os nossos valores, a nossa mentalidade. Nós temos a mente de Cristo.
E por isso, Mateus 16, versículo 16 ao 19, Jesus, na conversa com Pedro, fala: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele perguntou: Quem eu sou para vocês? Muitos falam que eu sou profeta, como Elias, Jeremias, mas vocês que andam, convivem comigo, quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo. Respondeu Jesus: Feliz, bem-aventurado, um bem-sucedido. Feliz Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu te digo que você é Pedro. E ele fala sobre essa verdade, sobre essa rocha inabalável, pedra de esquina, sobre esse fundamento você vai edificar a minha igreja, e por ela está edificada sobre essa verdade, sobre essa rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, querido, não tem por que você andar oprimido, andar no lar oprimido, se a sua vida está sobre a rocha que se chama Jesus. A porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de partidarismo, Deus é Deus de paz, de amor, de sabedoria. Mas eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Ele fala: Pedro, só assim a porta do inferno não prevalece. Muitos digam, porque ele fala: eu te dou autoridade, fala. Eu te darei as chaves, olha só. Se você está na rocha, se você se submete à verdade, você tem autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos... Você pode ter uma casa linda e maravilhosa, mas sem a chave você não entra. Existem lugares para a gente ter acesso, dentro daquilo que Deus tem para nós, que você precisa da chave certa. E Deus te dá autoridade quando você se submete à sua verdade em Deus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. O diabo, ele deseja roubar e ferir a sua identidade, como também a sua estima. Qual é o alvo de Satanás? Ferir a sua identidade. Agora, se você conhece a verdade, a sua identidade, e guardar aquilo que você possui, o diabo não pode prevalecer sobre você. Por isso que Deus, ele fala em Hebreus 3,15, hoje, fala tua irmã, hoje, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, querido, nós só podemos exercer autoridade se nós estivermos debaixo dessa autoridade. O diabo, ele tenta roubar a nossa identidade da mesma forma para nos entristecer, colocar para baixo, trazer desânimo, tristeza, nos ferir, através das ofensas, aquilo que as pessoas dizem de nós. Mas se você conhece, Pedro, quem eu sou, eu falo, te digo agora quem tu és. Se você conhece Cristo e a sua identidade, não tem por que você dar legalidade às mentiras de Satanás sobre você. As pessoas supervalorizam as suas emoções e sentimentos, deixando de viver a sua identidade no mundo espiritual. Então, querido, o inimigo, ele tenta nos sucumbir exatamente tocando em nossa identidade e na nossa estima. Foi exatamente o que ele tentou com o próprio Senhor Jesus. Quais são os argumentos que ele utilizou? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus, ele estava na verdade. Assim está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, o inimigo, ele tenta novamente, levou ele no pináculo do templo, lugar mais alto, e fala: lança-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. E ele começa na própria verdade, dizendo, onde o inimigo tenta distorcer, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você está na verdade, o inimigo não pode te tocar. Ele tenta tocar nos seus sentimentos, nas suas emoções, para tirar você exatamente desse lugar onde Deus, ele quer nos manter. Porque na verdade você tem segurança. Na verdade você está seguro. Na verdade você está protegido. E o maligno não pode te tocar. Aleluia! Então, queridos, quando alimentamos as ofensas, nós aprendemos que damos autoridade ao ofensor. Quando você alimenta uma coisa que você não é em Cristo, o que você é em Jesus? É isso?
E por que você se permite ser alimentado por essa mentira? Onde o próprio Satanás é chamado o pai da mentira. Então, querido, não alimente, mas alimente a sua identidade, o seu valor, a sua paternidade, as promessas, a herança que o filho possui. Eu preciso me apropriar daquilo que Deus ele tem para a minha vida. Então, querido, a gente não vive por sentimentos, por vista, nem por emoções. Nós vivemos pela palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele cita através de Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele fala que, vamos estar aí, 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu. Fala para você, irmão, há uma fonte para nós nos fortalecermos. Não é no seu braço, a fonte não é humana, a fonte não é natural, a fonte é em Deus. Ele fala, ó, tenham força para você, se fortaleça em mim, se mantenha em mim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o próprio Senhor aqui, ele começa a fazer uma analogia de uma armadura de um soldado romano como o nosso armamento no mundo espiritual, aonde essa armadura está disponível para todo aquele que é um filho e filha do Senhor, daqueles que refugiam a sua vida no tempo de batalha, correm para Deus. Quantas pessoas, às vezes, no tempo de batalha de guerra, em vez de buscar orar, buscar a palavra, se consagrar, em vez de estar mais presente, se aproximar do Senhor, corre de Deus por causa dos seus problemas. Por que você não veio no culto? Porque eu estava triste. Por que eu não veio no culto? Porque estava emocionalmente abalado. Quem é que vai trazer a cura para você? Você vai se fortalecer aonde? Na cama? É no medicamento? É no quarto escuro? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa a citar os elementos da armadura e ele fala, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Há um propósito. Para que possas resistir contra as astutas ciladas do diabo, se mantendo firme, as suas mentiras. Eu preciso me manter nesse lugar, revestir toda a armadura. Fala, se reveste da armadura. Eu falei algo no seminário, uma realidade. Se Deus ele te desse a oportunidade nessa noite de abrir os nossos olhos espirituais e você contemplar pessoas do teu lado, você vai ver pessoas com armadura no mundo espiritual e pessoas totalmente desarmadas. No âmbito natural você vê essa veste aqui, ó. Você está vendo aqui a roupa do pastor, mas existe uma armadura espiritual que pode ser contemplada no mundo invisível. Aonde está teu capacete? Aonde está a tua couraça da justiça? Aonde está teu escudo da fé? Aonde está o cinto da verdade? Aonde está a espada do Espírito? Se eu não me revisto dessa armadura, querido, pode ter certeza que o inimigo também tem uma armadura para nos colocar da opressão, da tristeza, da ira, da raiva, da mentira, do engano. Eu decido qual tipo de armadura eu vou me revestir. Ele começa a dizer uma coisa interessante que Deus, aqui usa Paulo, ele fala capacete, mas sempre agrega uma palavra. O soldado romano tem capacete, tem couraça, tem espada, tem sandália, mas ele fala capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a sandália do evangelho da paz. Eu preciso entender isso. O capacete, o escudo da fé. O inimigo ele tenta te atacar lançando mentiras e dardos. Você tem que pegar teu escudo e fazer o quê? Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é essa atitude que eu tenho que tomar pela fé na palavra. Não é esse tipo de ação, de comportamento que eu devo tomar. Quantos estão entendendo? Agora, se você não tem um escudo, você se torna o quê? Vulnerável. O inimigo, como os soldados da época, lançava suas flechas, o adversário, o seu oponente. Aquelas flechas, geralmente, na sua ponta, era embebedada ali de veneno, ou então como uma bucha, onde botava ali o próprio óleo e como uma tocha de fogo. Imagine aquele dardo venenoso,
que são exatamente as mentiras do diabo para te remover do lugar aonde você está, que é na verdade, que é Cristo. Os dardos vêm e o escudo você não vigiou. Talvez você estava desapercebido, você deu lugar à ira, o dardo entrou. Mas Deus, ele propõe um segundo elemento para você vencer isso, que é a espada do Espírito, arma de defesa e de ataque, que é a palavra de Deus. A espada, quando nós olhamos para essa figura, e na vida real essa espada, a gente pensa que é uma espada grande, não, é uma espada de 30 centímetros, que era utilizada. Essa espada é a palavra, onde o veneno ele entra e você pega a espada e remove esse veneno da ira, da ofensa, da rejeição, do mal, aquilo que está te trazendo agonia, tristeza. Você tem poder, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de 2 gumes, onde penetra na divisão da alma e do espírito, onde você vai remover toda essa palavra mentirosa do diabo, querendo entristecer você, botar você para baixo, ferir a sua estima. Quantos de nós feridos, machucados, mas você tem a espada do Espírito. Nós temos a couraça da justiça, que pega do ombro, peitoral, até sobre os joelhos. Essa couraça da justiça, não é a sua justiça, porque Isaías 64 fala que a nossa justiça é comparada à trapa de imundícia. Não vai ser do seu jeito, querido, vai ser através do justo juiz, porque é ele que nos justifica. A couraça de justiça pega no peitoral. Aonde está teu coração? Provérbios 4 vai dizer: aonde estiver o teu coração, ali também, Mateus fala: onde irá nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Mas Provérbios 4 vai me dizer o seguinte: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é fonte de sair do quê? Da vida. Eu preciso guardar o meu coração. Algo mais importante de tudo, o que você deve guardar, porque o diabo ele quer atingir o seu sentimento. O diabo quer te entristecer, botar você para baixo, acabar com a tua estima, irmão. Ele quer dizer que você não é filho, você está lutando e não consegue, se entristece, desanima. Ele quer te arruinar. Ele quer acabar com a sua identidade. Tu és filho de Deus mesmo? Mas eu preciso me posicionar na verdade. Jesus, ele se posicionava porque ele sabia quem era em Deus. Ele sabia da sua identidade, porque ele saiu daquele rio Jordão, aonde uma voz do alto dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aquela voz ecoava em todo momento, em tempo de deserto, em tempo de batalha, em tempo de luta. A voz dizia: continua, filho, você é meu filho, não sai da minha verdade, porque é essa verdade que vai fazer você prevalecer. E o inimigo caiu por terra, ele tentou, foi sucumbido, e os anjos do Senhor o serviram no grande banquete, para a glória de Deus. Metanoia é ser desafiado, porque Deus te pede algo que no momento é uma realidade que você está vivendo, que é contraditória àquilo que Deus tem para você. Metanoia é sofrer risco. Deus está pedindo: fica na verdade ou você vai ceder? Você vai ser sugestionado pelo inimigo ou vai se manter na minha palavra? Porque como chuva cai, rega a terra e vai brotar na estação própria e vai prosperar o nosso caminho. Metanoia desafia em confiar, em acreditar que Deus ele é fiel, mesmo que eu não estou vendo nada, mas ele é poderoso para cumprir aquilo que ele disse. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa o Senhor não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus não é mentiroso. Aleluia. Louvado seja teu santo nome. E tem um capacete da salvação, que é a própria mentalidade de Cristo que Deus nos concede. Eu decido que tipo de armadura eu vou colocar nessa guerra. Deus tem uma para nós, mas o diabo também tem uma pronta, uma para nos oprimir, para botar a gente para baixo. Fala para o teu irmão: remova a mentira com a espada da verdade. Aleluia. No tempo da batalha, querido, pega isso. Você precisa discernir as mentiras de Satanás, como também conhecer as verdades de Deus.
Porque você vai precisar substituir as mentiras com as verdades em Cristo. Eu preciso discernir. Isso é de Deus? Filipenses fala 4, tudo aquilo que é um louvor, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é uma virtude, nisso eu devo pensar. Esse sentimento, esse pensamento não são do Senhor, então para de pensar nisso. Para de falar sobre isso, porque essa é uma forma de você alimentar e empoderar as trevas na sua vida. Fala, renova a sua mente, irmão. Uma das provas que as pessoas são setadas, aonde o inimigo se utiliza de situações para roubar a identidade e derrubar a estima do homem, é a história de Saul. Saul era rei, sim ou não? Tinha um reino, irmão. Mas ele, por ouvir as mulheres dizendo, Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. O homem começou a dar uma alegridade por causa das emoções e sentimentos, valorizou mais aquilo que as mulheres falavam, se perdeu no caminho, abrindo uma legalidade no mundo espiritual. Cara, se Davi matou 10 milhares, no lugar de Saul tem que pensar assim, eu continuo sendo rei. Vou matar 20 milhares, irmão. Se permitiu. Mexeu na estima. Mexeu no brilho. A gente se ira. Se revolta. Queremos provar aquilo que realmente são para todo mundo. Você não pode mudar a mente das pessoas. Você não pode se matar porque não tem poder para mudar o outro. Você não tem poder para isso. Mas você pode acreditar na identidade que você é em Jesus. O que Jesus ele pensa de mim? Eu sou uma pessoa altamente amada e querida pelo meu Deus. Este é meu filho amado que eu tenho prazer. É nessa verdade que eu tenho que estar. Aleluia. É Romanos capítulo 3, 4, querido. Pega isso aqui na corrigida fiel. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, seja Deus sempre o quê? Deus é mentiroso, irmão? Seja Deus sempre e todo homem o quê? Você vai acreditar em quem, irmão? Na sua verdade? Não, pastor, porque eu tenho razão. Não, pastor, porque eu estou certo. Você não precisa estar errado para se arrepender. Porque mesmo certo, às vezes a gente peca. Alimenta sentimentos e emoções que não são do Senhor. Tristeza, dor, doença, psicossomáticas, pessoas depressivas. Você é isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Aleluia. Paulo fala em Efésios capítulo 5, não precisa colocar não. Ele fala, não se comuniqueis. Não, vamos botar então, Efésios 5, 8 ao 11. Porque no outro tempo era trevas, mas agora sou luz no Senhor. Quantos são luz no Senhor? Diga glória a Deus. Cara, você está na luz, irmão. Na verdade, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Tem mentira aí ou não? Não. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Cara, isso é infrutuoso, isso é treva, irmão. Pare de se comunicar, não converse com as trevas. Não alimente o diabo, não empodere o inimigo na sua vida, porque esse é o alvo dele, é o objetivo dele. Ele não pode tocar, mas ele tenta te seduzir, movendo nas suas emoções, sentimentos. Vem para cá, você tem razão, vem para cá. Esse negócio de aceitar Jesus, esse negócio de posicionar, amar, perdoar, não, vem para cá, menina. Não se comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas.
pelas seduções, pelos sugestionamentos. Não foi assim que a Eva caiu e Adão? Está lá. Se comunicou com as obras infrutuosas, deu legalidade, consumou o pecado e a maldição entrou. Agora isso aqui é importante para nós, Corrigida Fiel, hein? Pega isso aqui, ó, Mateus 15, 6. Guarda isso aqui, ó. Jesus, ele falando: assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quantas pessoas estão invalidando a palavra por causa das suas tradições e costumes da velha criatura? Não, porque eu sou assim. Não, porque o meu jeito é esse. Você está invalidando a palavra pela sua maneira antiga de viver, porque você nasceu assim, porque você cresceu assim, e agora você vai viver assim? Não, porque eu sou assim, meu jeito é esse. Ei, você está invalidando os mandamentos de Deus, o poder da palavra na sua vida, que muda a sua história, muda o seu ambiente, muda o seu relacionamento, muda a sua casa. Não saia desse lugar, não invalide a palavra de Deus pelos seus costumes, pela sua tradição. Não, porque o meu jeito é esse, meu irmão. Deus, ele veio para transformar a nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não invalide. Quando cremos no pensamentos e mentiras, nas sementes erradas, aquilo que alimentamos, pensando ou falando, vai tomando o meu coração o lugar da semente da verdade. Quando eu alimento as sementes de morte, de mentira, daquilo que o inimigo lhe tenta me seduzir, semear no meu coração, eu estou abrindo espaço no meu coração, aonde deveria habitar a semente da verdade. O inimigo, ele prevalece. Agora, fala para o teu irmão, só existe uma maneira de extinguir essa semente ruim. O herbicida se chama arrependimento, metanoia. Mudar de valores, mudança de pensamento, mudar de atitude, de direção. E essa obra não é uma obra unilateral do Espírito. Paulo, ele roga aos irmãos: eu rogo, eu imploro que renove a sua mente. Se era para Deus fazer, Paulo não rogava a igreja. Isso é uma responsabilidade minha e sua, de transformar a nossa mentalidade. Jesus deixou todas as ferramentas, a sua palavra, seus princípios, oração, a verdade. Nós que temos que fazer o uso com muita responsabilidade. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Cada mentira, querido, cada mentira e pensamentos do inimigo é para nos questionar quem nós somos e o que temos em Cristo, colocando dúvida e em xeque a nossa identidade. O sugestionamento do inimigo é exatamente para você questionar a Deus e colocar em xeque a tua vida com Deus, a sua identidade, a tua fé, aquilo que você confia. O inimigo, ele veio exatamente para isso. Ele quer que você saia desse lugar de verdade para você cair na mentira, para você ser iludido e enganado. Então, querido, não mantenha uma conversa com as trevas. Quando nós olhamos realmente uma mudança de mentalidade, um exemplo muito notável para nós é a vida de Paulo. O cara é um cara que perseguia a igreja, agora se tornou, ele era perseguidor da igreja, agora ele é perseguido por amor à igreja. Paulo, ele feria as pessoas com ameaças de morte, mas agora o mesmo Paulo, ele estava ferido e injustiçado por amor a Cristo. Isso quer mudar, irmão. O cara é uma coisa, agora é outra. Metanoia é a transformação da água para o vinho, irmão. O que tem a ver uma coisa com a outra? É líquido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coloração, sabor, não tem nada a ver. Deus, ele quer transformar a nossa mentalidade, a nossa maneira errada que vivemos no mundo. Deus tem a mente de Cristo para nós. 2 Coríntios 10, 4 e 5, estamos terminando. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas para a destruição, fala fortaleza. Bill Johnson, ele falou uma coisa legal, está ouvindo Bill Johnson? Ele falou uma coisa seguinte, que você pega uma pedra, uma rocha, imagine uma rocha,
a pedra, né? Aquilo é uma fortaleza? Uma pedra só? Não. Não é, né? Mas se você ficar pensando naquele sugestionamento, naquelas mentiras, quando você fala, quando você pensa, você alimenta, você está colocando uma rocha em cima da outra. E o diabo do teu lado dizendo, é isso aí. Pensa dessa maneira, você está certo. Um pensamento que você alimenta, falando, alimentando em sua mente, você está construindo uma fortaleza, e detalhe, com o inimigo dentro dela. Para ele promover o quê? Destruição. Aí gera uma fortaleza. Mas tudo começou com um pensamento elevado, que a Bíblia fala. O pensamento elevado é um pensamento soberbo. É um pensamento elevado, está acima daquilo que Deus diz a mim. Eu alimento, e por isso gera o quê? Uma idolatria. Quando você adora algo que está acima da verdade bíblica, isso é uma idolatria. A pessoa está se colocando acima de Deus. E Satanás, ele é especialista nisso, levar a pessoa exatamente para acreditar numa mentira. Então ele fala, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta o que? Contra o conhecimento de Deus. Toda altivez, todo espírito elevado que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como é que a gente vai ganhar essa história? Quando eu levo o que? Cativo toda a minha mente ao que? A obediência à verdade. Cristo. Fala para o seu irmão, tem que dar um golpe. Dá uma voadora nessa mentira. Um mata-leão. Pegue cativo e pá! Sobre a palavra de Deus. É uma decisão que a gente tem que tomar. Aleluia! Então, querido, quando você se prostra nessas mentiras, acabando vivendo uma idolatria, porque isso não pertence ao Senhor. E por isso que eu fecho essa palavra, João 15:5, que eu abri. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, sem a verdade, nada podereis fazer. Estar na presença constante da verdade vai produzir frutos para a glória de Deus. Não saia desse lugar, renovando a sua mente, acreditando, se lançando no invisível. É decidir crer e confiar naquele que é fiel, mesmo ainda que você não está vivendo a realidade que Cristo tem para você. Mas eu decido viver nessa verdade, porque é nela que eu vou prevalecer. Contra astutas ciladas de Satanás, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós decidimos a viver aquilo que é bom, agradável e perfeito. Fala para o seu irmão, estou gerando o meu milagre. Fica de pé em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos. Talvez nessa semana você foi bombardeado com muitas mentiras. Às vezes pessoas chegam para mim, pastor, o casamento não está legal, estou vendo que é melhor, vou me separar, vou me divorciar. A pergunta é, como é que Jesus vê o seu casamento? Você vai ver uma verdade ou você vai ver uma mentira? Deus, ele tem compromisso com a verdade. Pastor, estou com problemas. Sim, quem é que não tem? Já viu aquele, acho que a pregação, se não me engano, do pastor Luciano Subirá? Servindo a Deus mesmo com problema? Se eu esperar não ter problema para servir a Deus, sabe quando você vê a Deus? Agora a pergunta é, a verdade que tem nome Jesus, o que ele diz para você? A gente não precisa, irmão, fala muita coisa. Sabe por quê? A verdade está dentro de nós. As perguntas a gente faz, mas as respostas estão dentro de nós. Pastor, eu não consigo, eu estou cansado. Meu querido,
Como é que está a sua vida com Deus? Já não oro há muito tempo. Tudo bem. O que você pretende fazer? O que a verdade te diz? Jesus está dizendo para você hoje. O problema, como eu disse, ele fala, sem mim nada poderíamos fazer, mas a gente quer fazer tudo sem ele. A gente precisa confiar. A gente precisa estar nessa verdade. Jesus não somente nos salvou, mas ele apontou um caminho para a gente ir. Jesus é o caminho, a verdade e a... Então não escolha o atalho e nem a mentira e nem a morte. Você vai decidir o caminho que você vai traçar. Todos eles têm um resultado e apontarão para um destino. Mas que você possa ter a mente de Cristo para fazer as escolhas certas. Porque a vida que Deus te deu é uma só. E tudo que nós escolhemos e as decisões que tomamos pode de alguma forma escravizar o nosso destino. De uma forma positiva ou negativa. Escolha a verdade. Escolha Cristo. Escolha viver com Jesus. Feche teus olhos, queridos, em nome de Jesus.